boa tarde. Estamos de volta no programa Beto Madeira. Hoje, quinta-feira, amanhã é feriado. Amanhã estaremos diretamente da Praça da Matriz, transmitindo ao vivo o desfile do dia 7 de setembro aqui em Morro da Fumaça. Então não perca. Aí os nossos canais, TV Sul Comunitária, MF Sul, Morro da Fumaça, direto também pelo Facebook Beto Madeira, lá no YouTube TV Sul e no nosso canal oficial www.tvsul.com.br. Como combinado com você, o nosso convidado de hoje é novamente aqui presente no nosso estúdio, é o João Paulo Teixeira. Aliás, vai estar aqui todas as quintas-feiras para a gente fazer uma análise política da conjuntura nacional, estadual e regional aqui da região de Criciúma, Morro da Fumaça, enfim. Boa tarde, João. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os internautas. João, tema de hoje, estrangeiro na própria pátria. Exatamente, vamos dar uma conversada sobre a situação que se encontra o povo brasileiro nesse momento histórico, né? Nós somos orgulhosos de pertencermos a uma pátria chamada Brasil e por conta desse orgulho, por conta dessa alegria, desse prazer de ser brasileiro, e esse prazer vem por conta das nossas origens, né? Por termos na nossa origem, né, o sangue indígena, né, também o sangue europeu, também o sangue negro, enfim, é uma mistura, né, extraordinária que acabou construindo um perfil de uma nação brasileira alegre, feliz, esperançosa, confiante, né, em que pese historicamente as dificuldades todas que esses povos e que o povo brasileiro de um modo geral, no seu conjunto, na soma, né, das experiências de vida, né, das várias tribos, das várias comunidades, das várias etnias, né, em que pese então a dificuldade vivida por todos em momentos assim, em alguns momentos com maiores dificuldades, em outros com menos dificuldade, mas conseguimos, Beto, nos apresentar para o mundo com uma cara. Nós temos uma cara, nós temos um perfil, né? E o perfil do povo brasileiro, infelizmente, lamentavelmente, é um perfil de um povo, de uma sociedade, de uma maioria que vive com grandes dificuldades, mas essas dificuldades não lhe roubou, né, o sonho, não lhe roubou a esperança, não lhe roubou a alegria. Porque somos vistos assim, somos vistos, conhecidos, né, como um povo esperançoso, como um povo alegre. Então a gente, nesse momento presente, histórico, a gente deve conversar um pouquinho, não só hoje, eu acho que em vários momentos de nossas vidas, devemos conversar sobre essa situação. Como é que é ser um povo e já não mais se sentir pertencente a esse país? Vivemos em nosso país, dado a forma como se encaminha a política, a economia e a própria cultura, porque temos assumido muito outras culturas que não são as nossas, né? Eu acho que o comportamento, a cultura, principalmente estadunidense, tem influenciado assim fortemente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso digo, somos um povo estrangeiro na nossa própria terra. Então, um pouco isso assim que gostaria de conversar contigo, que está em casa, que está no trabalho, que está, quem sabe, na escola, sei lá onde, né? Esteja onde você estiver, ligado aqui na TVR Sul, né? Vamos conversar então um pouco sobre isso. E acompanha também o João Paulo aqui e a Sônia, né? Isso mesmo, isso aqui presente, já combinamos, vamos trazer ela para falar um pouquinho sobre diversos assuntos, e saúde, educação, vamos falar de tudo com a Sônia, em breve vamos trazer ela aqui no nosso microfone, isso aqui na nossa telinha. Tem alguém aí, Rale? Vamos lá? Vamos lá, vamos cumprimentar os nossos internautas. Arthur Procópio Lima. Lojas Otomar de Morro da Fumaça. Naomi Sofia. Landa Bordignon. Silvia Mari Wagner. Realdinho Bortolin.
e Gilmar Silva. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia conosco. Compartilhe aí esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, porque os amigos de cada um de vocês são muito importantes para nós da TV Sul. Nosso convidado de hoje aqui é o João Paulo Teixeira, o comunitário João Paulo Teixeira, falando sobre justamente o nosso Brasil, estrangeiro na nossa pátria. Hoje é dia do alfaiate. Parabéns a todos os alfaiates, em memória o seu Claudecir aqui de Morro da Fumaça. Hoje é dia de São Eleutério. Dia de São Eleutério. E de São Liberato de Louro. E de São Liberato de Louro. Fechou aí? Pois bem. João, o Brasil é um país que a gente se esforça para amar porque a gente quer amar o nosso país. No entanto, parece que as pessoas que o povo mais trata bem, dá oportunidade de governar mediante as suas propostas. Nós temos hoje, por exemplo, isso é um reflexo claro do Congresso Nacional que vira as costas para o povo, né? Infelizmente é isso, né? No último programa a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Beto? Que na política, o que é comum para a grande maioria das pessoas é a gente transferir a responsabilidade sobre a gestão pública, né, a terceiros. O que é uma eleição, né? Uma eleição, normalmente, o tradicional, é a gente votar em alguém e com a esperança, com a confiança até, de que essa pessoa passe a resolver os seus problemas, né? Não, vou votar em ti, né? Mas eu quero saúde, quero educação, quero moradia, quero isso, quero ônibus, quero creche, quero... E isso, historicamente, tem mostrado que não tem dado resultado. Basta ver qual é a nossa cultura política tradicional, né? O modus operandi de fazer política no Brasil. É um tal do toma lá, dá cá. E isso tem apartado o conjunto da sociedade, uma ampla maioria da sociedade, principalmente aqueles que estão situados na base da sociedade, que são as pessoas que efetivamente trabalham, né? As pessoas que constroem casa, as pessoas que fabricam os computadores, as pessoas que fazem os carros, as pessoas que espalham o asfalto, as pessoas que colocam a energia elétrica no posteamento para que chegue energia para a gente, as pessoas que trazem a água encanadinha para a gente. Enfim, esses são os trabalhadores, são as trabalhadoras, são as pessoas que, de fato, aqui no Morro da Fumaça, nós construímos as casas por conta do trabalho de dezenas de homens e mulheres aqui do Morro da Fumaça, principalmente, que prepara, que bota na nossa mão o tijolo prontinho para a gente edificar as nossas casas, edificar os nossos prédios, né? Mas essas pessoas, a grande maioria delas, não fazem parte ou não têm uma participação efetiva na riqueza produzida, né, por cada categoria, por cada setor, né? E não só trabalhadores, pega um pequeno e médio empresário, né, um empresário que tem aí 3, 4 trabalhadores, trabalhadoras, 10, 20 trabalhadores, 30 trabalhadores. Né? A gente sabe, a gente conhece muita gente que é empresário, pequeno, médio empresário, microempresário, e a gente acompanha a vida deles. Eu mesmo sou amigo de vários deles, né? E a gente percebe assim a dificuldade, né? Dificuldade, até me lembro uma vez que morava em Criciúma, e mais especificamente ali na Vila Manaus, na Santa Luzia, e deu um vendaval muito forte, e arrancou o telhado de uma fábrica de móveis sob medida. E o empresário lá, o dono da fábrica, né, calculava muito, sim, com muito cuidado, sim, o funcionamento da empresa, né, porque ela é uma empresa, é um setor assim, muito competitivo, né? E aí então a margem de lucro, essas coisas, é sempre muito pequena. Mas para não alongar muito, dizer o seguinte: o vento arrancou, né, o telhado da fábrica, do pavilhão. O vento destruiu algumas fábricas, algumas máquinas. E aquele pequeno empresário, ele pegou o seu carro, o carro que ele tinha, vendeu o carro para poder recuperar a fábrica, para poder
bancar, garantir o salário dos trabalhadores, que ele teve que parar com a produção, né, por um período, até ele recolocar a fábrica em funcionamento. E então ele se desfez do pequeno capital que ele tinha para poder manter 6 empregos que ele tinha na empresa. Então eu estou dando esse exemplo porque às vezes, né, um pequeno, um médio empresário que ouve a gente e aí vê assim as posições da gente assim muito firmes, né, muito contundente, né, em favor das trabalhadoras, dos trabalhadores, e ficam imaginando assim que a gente é contra, que a gente faz oposição, né, a esse setor da sociedade, né, que a gente sabe que é fundamental, né, na vida e na economia brasileira. Aliás, são as pequenas e médias empresas que garantem a maioria dos empregos formais que nós temos no Brasil. Assim como é a pequena agricultura, né, é a agricultura de economia familiar, Beto, que garante pelo menos 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. O grande negócio, o agronegócio, o latifundiário, aquele que tem milhares e milhares de hectares de terra, que planta a perder de vista soja, milho, né, e outros produtos, a maioria, nesses casos, vai para fora do Brasil, né, não vem para a mesa, não vem para a nossa mesa, né, vai para fora, né, vai para fora. E com automação, com avanço tecnológico, cada dia menos empregam menos trabalhadores na roça, no campo, né? E tem que ser assim, eu acho que a gente tem que lançar a mão, né, da tecnologia, dos avanços todos que a ciência, né, apresenta para a gente. Mas lá atrás a gente imaginava assim, né, que quando a gente tivesse um domínio maior sobre a informática, sobre a robótica e outras formas, né, de manipulação humana na produção, na geração de bens, a gente achou que isso poderia representar a diminuição da jornada de trabalho, né? Porque como existem equipamentos hoje que produzem muito com pouca mão de obra, a gente imaginou assim, bom, agora os trabalhadores, as trabalhadoras vão passar a trabalhar menos, né? Porque existe todo um sistema produtivo, né, automatizado que garante uma produção extremamente superior, né, àquelas que praticada há alguns anos atrás, décadas atrás. Mas infelizmente não. E o que aconteceu foi uma apropriação das tecnologias todas em favor do grande capital nacional e internacional e em prejuízo do trabalhador, da trabalhadora, da juventude, né, que perderam postos de trabalho. Quer dizer, a máquina ocupou o espaço do ser humano. E não deveria ser assim, né, porque a nossa sociedade tem que ser pensada para o conjunto da sociedade e não só, né, para aquela minoria que dispõe ou que tem sobre o seu controle os meios de produção, né? Todos da sociedade deveriam ser beneficiários desses avanços tecnológicos todos que nós conhecemos. Muito bem, estamos conversando com o João Paulo Teixeira, o comunitário João Paulo Teixeira. Nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos em seguidinha. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha para dar continuidade ao nosso programa. Hoje o tema é estrangeiro em nossa pátria. Daqui a pouquinho a gente volta para focar mais isso, para trabalhar mais essa questão. Anywhere you go, I'll be right there. Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop, você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais.
Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp 8828-6418. Cherry Pet Shop. Anywhere you go, I'll be right there. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, estamos de volta com o programa Beto Madeira. Eu estava aqui até rindo aqui, porque eu e o João estavam rindo aqui, a Sônia e o Harry, em relação aí das notas aí do... João, vamos, depois a gente volta esse tema, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. É a questão do Temer, né? Ir para a rede pública, botar a cangalha no Alckmin. Que negócio é esse, João? Pois é. Que coisa louca, rapaz. O Temer é tipo uma sarna que ninguém quer chegar perto, né? Ninguém quer pegar essa ziquezira, né? E aí o Alckmin caiu na bobagem de dizer que não tem nada a ver com o Temer, né? Que não participa do governo, que não tem nada a ver com esse desastre que é o governo Temer. E o Temer se sentiu traído, né? Pô? Traiu, como assim? Né? E aí já produziu aí 2 vídeos, né? E já estão aí circulando nas redes sociais, onde o Temer aponta os cargos que os partidos aliados, que agora apoiam também o Alckmin, que fazem parte do governo Temer também, né? E hoje ele soltou um outro vídeo, aí citando nomes de tucanos, gente ligada ao PSDB, indicado pelo PSDB para o governo Temer. Né? Então o Temer está fazendo questão assim, de deixar bem claro, né, que não vai aceitar, não vai pro buraco sozinho, né? Não vai. Vai levar uma turminha boa, né? Vai levar a gente com ele. E aqui no estado, né? É bom que você, internauta, preste atenção, porque aqui no estado tem vários candidatos aí a governador, a deputado, senador, né? De vários partidos que também dizem que não tem nada a ver com Temer, né? Que não votaram contra os trabalhadores, que não votaram
que não votaram pelo congelamento, né, em investimento nas áreas sociais por 20 anos, né, que tem que prestar atenção, e aí hoje a gente tem mecanismos, né, para saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Aí tem que buscar então essas informações, e essas pessoas que levaram esse país a este caos que nós estamos vivendo, essas pessoas não podem ser reeleitas de jeito nenhum. Tem um deputado aí, eu fiquei sabendo que um jovem foi procurado para botar uma plotagem no carro dele. Aí a hora que ele soube do candidato, ele disse, não, isso aí eu não voto. Isso aí, não, mas ele vai pagar, ele bota gasolina. Não, isso aí eu não voto. Não voto porque se eu botar a plotagem desse cara aí no meu carro, eu corro risco de ter o meu carro incendiado, né? Então o cara caiu fora. Então tem alguns candidatos que vão ter esse tipo de dificuldade. As pessoas não vão ficar muito à vontade para poder fazer campanha. Como que um candidato, por exemplo, que tirou o emprego de uma família inteira, que votou, por exemplo, pela reforma trabalhista, que votou a favor da terceirização dos trabalhos, né? Que votou a favor da precarização das condições de trabalho do homem e da mulher. Aí esse cabo eleitoral, o candidato não vai, ele vai pagar alguém para ir lá levar o santinho dele. Ele vai chegar na casa de uma família que está a família toda desempregada, o que é que essa pessoa não vai ouvir a hora que ele citar o nome do candidato que ele está apoiando? Ele vai ouvir bobagem, né? Porque, poxa, a gente ainda tem uma certa estrutura, a gente ainda consegue trabalhar, a gente ainda consegue ter alguma renda. Mas, gente, tem gente que não está comendo, tem gente que não está conseguindo comer, tem gente que não tem um prato de comida para fazer antes de dormir. Esta é a situação. E um pouco mais de tempo, se a gente não der uma resposta rápida nessa eleição e colocar... E aí tem que dizer sim, tem que votar em deputados estaduais que têm um compromisso com o povo, deputados federais que têm um compromisso, senadores, governador. Nós agora, que sempre fomos chamados para resolver e para mudar em época de eleição, estamos às vésperas de uma delas, né? E é a hora de a gente dar o troco, é a hora de a gente acertar. Eu escuto algumas pessoas dizer, não vou votar, não, dessa vez... Não é o melhor caminho. Se você não for votar, a coisa vai ficar igual ou pior. Porque daí quem é que vai votar? Vai votar aqueles que vendem o voto. Portanto, eu estou dizendo o seguinte, se você que está revoltado com toda essa situação, se você que deseja, inclusive, que sejam modificadas as coisas, não vai votar, irão votar os que vendem voto e vão se eleger aqueles que compram o voto. Então nós temos sim a obrigação de cumprir com o nosso papel cidadão, votar, denunciar todas as irregularidades que a gente encontra nas eleições, para que a gente passe a peneira e evite que os picaretas possam se eleger com votos de pessoas um pouco desinformadas. Muito bem, estamos conversando com o João Paulo Teixeira, comunitário João Paulo Teixeira. Temos alguém aí, Rádio? Vamos mandar um abraço pro pessoal? Então vamos lá. Quem está conosco? Everaldo Alcide Rocha. Esse final de semana tem show lá no trailer do Chico Bento, isso mesmo. Todo mundo aí participando, vai ser um mega show lá. E outra coisa, ó, os lanches quase de graça, isso mesmo, vai lá. É promoção de tudo quanto é jeito lá no trailer do Chico Bento, que tem como proprietário o Everaldo Alcide Rocha. Inclusive gravamos aí um vídeo com ele, fizemos uma entrevista com ele sensacional. E é um dos melhores lanches aqui da cidade de Morro da Fumaça. Jussiana Delfino. Ana Paula Rosa Bucaschi. Adalta Roque. Zulamar Rita, Luiz Henrique Marques e Fábio Pacheco. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia aqui conosco. João, parece que a gente está se sentindo mesmo um estrangeiro na nossa pátria. Por que esse sentimento, João, que a gente está tendo? Esse sentimento ele faz todo sentido, porque nós vivemos um momento onde
estão fazendo um leilão do nosso país. E aí é preciso dizer com todas as letras, estão entregando tudo, estão entregando tudo. Estão entregando terra, hoje já é possível estrangeiros comprar terra brasileira. Quer dizer, um grande proprietário, alguém que tenha posse pode vir aqui no Brasil e comprar áreas imensas de terra. Estão entregando às nossas empresas. A gente sabe que a Petrobras está sendo, e quando a gente propõe, né, em falar estrangeiro em nossa própria terra, eu quero usar a Petrobras como exemplo para que fique bem cristalino, bem tipificado por que somos estrangeiros em nossa própria terra. Porque nós transferimos àqueles que governam, àqueles que mandam no nosso país, a responsabilidade para a boa administração, para concretamente dar encaminhamentos, apresentar projetos, propostas, tomar iniciativa, no sentido de aproveitar as nossas riquezas e que essas riquezas sejam transformadas em qualidade de vida. E a Petrobras, lá atrás, em 1953, no segundo governo do Getúlio Vargas, quando ele pensou, né, numa empresa que pudesse fazer exploração do petróleo, o seu refino, para que a gente tivesse também combustíveis, que a gente tivesse, quem sabe, autonomia, fosse autossuficiente na produção também de petróleo, ele já pensava nesse sentido, né, de transformar o Brasil numa grande potência, numa grande nação. E ao longo do tempo, o povo, através dos seus vários governos, foram fazendo investimentos com pesquisas, com tecnologias, com buscas, enfim, para que a gente tivesse maior domínio, conhecimento e pudesse explorar aquilo que existe no nosso subsolo. E num primeiro momento, então, se tirava o petróleo apenas, né, em terra firme. A partir do governo do Lula, começou-se a avançar em pesquisas em águas profundas. E aí houve até um monte de piada, um monte de bobagem que foi dito naquela época, né, que imagina, né, os Estados Unidos e outros países que tinham um grande domínio tecnológico em exploração em águas profundas, estavam apanhando, né, bastante para fazer a exploração do petróleo em águas profundas. E nem em tanta profundidade como aqui, porque aqui foram descobertos lençóis importantes, volumosos, com 7.000 metros de profundidade. Enfim, se jogou o Brasil então nessa empreitada, né, de tentar explorar esses recursos e conseguiu, de maneira que o Brasil chegou o terceiro país com maior volume em seu território. Perdemos apenas para a Arábia Saudita e para a Venezuela. O Brasil vem em terceiro lugar. E essa empresa, gente, por que então estrangeiros em nossa própria terra? A proposta inicial, né, de exploração, de geração, né, de combustíveis, dos vários combustíveis, através da descoberta desse óleo, a proposta inicial era que 70% desse recurso fosse usado para a educação. Outro percentual seria usado para a saúde e uma parte, então, para continuar investindo na própria empresa. E isso provocou, assim, muita revolta, muita revolta. E a Dilma Rousseff, ela começou a cair quando os Estados Unidos, que fez aquele trabalho de espionagem em todos os governos, de todo mundo, eles espionaram os governos alemão, chileno, inglês, todos, absolutamente todos foram investigados, todos foram espionados. E nessa de espionar o governo brasileiro, o governo, principalmente o governo do Lula e da Dilma, nesse período, eles também tiveram acesso às informações que o governo tinha, às pesquisas que o governo tinha, aos avanços que o governo do Brasil vinha fazendo na exploração de petróleo em águas profundas. Então, a partir da descoberta do conhecimento dos Estados Unidos, ou dos estadunidenses, né, em relação a essa
grande reserva de petróleo em terras brasileiras, aí começou os acertos, né, para que alguma coisa fosse feita para que eles pudessem chegar, botar a mão em nossa riqueza. Aí deram um golpe. Qual foi a primeira ação de José Serra? Primeira ação de José Serra no Senado foi mudar a participação na direção da Petrobras, que antes tinha uma participação majoritária do governo, e aí então ele dividiu isso com outras tantas forças da área do petróleo, abrindo espaço para Shell, para Chevron e outras tantas empresas, né, os caciques da exploração. Os caciques, aqueles que controlam o petróleo no planeta, inclusive faraós, né, do petróleo do Kuwait, né? Também estão com o dedinho aqui, com o dedinho não, com as unhas, com a mão inteira em cima das nossas reservas, né? E o Lula está na cadeia, vou dizer assim, olhando no teu olho, o Lula está na cadeia, a condenação dele é um ato de ofício indeterminado. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso é o Sérgio Moro. Porque não foi encontrado malas de dinheiro por aí dizendo que era do Lula, não foi encontrado carros importados, não foi encontrado apartamentos abarrotados de dinheiro, não foi encontrado contas no exterior, não foram encontrados nada no nome dos filhos do Lula, enfim. A única coisa que o Sérgio Moro apontou é um apartamento triplex que só o elevador e a reforma teria custado, o Lula teria ganho R$1.250.000, Beto. R$1.250.000 por conta da reforma e do elevador privativo que teria sido colocado nesse triplex. Só que depois descobriu-se que é tudo mentira, é tudo bobagem. Não existiu reforma nesse apartamento, não existe sequer elevador privativo. Então o Lula está fora porque o Lula disse o seguinte: a gente vai ganhar as eleições e nós vamos retomar aquilo que é do Brasil. Nós vamos chamar o povo para saber do povo se o povo aprova a reforma trabalhista. Se o povo aprovar a reforma trabalhista, tudo bem, vai continuar a reforma trabalhista. Se o povo reprovar a reforma trabalhista, nós vamos anular a reforma trabalhista. A Petrobras é nossa, é do povo brasileiro, e nós não vamos abrir mão da Petrobras. Então, é por essas e outras que o Barbudinho está na cadeia. E lá na frente, quando ele tiver esgotada toda a possibilidade dele ser candidato, aí eles soltam. Quem sabe não agora logo depois das eleições, porque fica muito na cara. Mas passando a virada de ano e tal, eles soltam. Eles soltam porque cada dia que passa aumenta ainda mais a pressão, né, que aponta que Lula é um preso político, né? E aí então, continuando essa reflexão assim de um povo que é estrangeiro em sua própria pátria, vai nesse sentido. Nós somos um país extremamente rico, com possibilidades concretas de todos vivermos de maneira muito decente, com justiça social, com bem-estar social, com a juventude tendo acesso, né, à escola, à universidade, ao trabalho, a uma vida digna, né, como todo mundo merece. As aposentadorias, né, com recursos, com valores que permita que todo mundo possa viver, depois que não puder mais trabalhar, possa viver com dignidade. Isso eles não querem. Isso não querem. O Brasil, você vai ouvir muito, a partir dessa eleição, no ano que vem, você vai ouvir muito. O Brasil inteiro trabalha para sustentar 1% de brasileiros. Existem em torno de 20 mil brasileiros extremamente ricos, que a maioria deles produzem absolutamente nada, mas ganham horrores de dinheiro. Não vai dar tempo para a gente conversar sobre isso, e até proponho, Beto, que você traga um economista, ou mais economista, para poder dissecar esse assunto, para poder aprofundar esse assunto, que são economistas, têm conhecimento na área e pode estar contribuindo com o teu internauta a respeito disso. Todo o PIB que o Brasil consegue reunir durante um ano vai para a mão de rentista,
vai para a mão de gente que tem dinheiro e usa o dinheiro para comprar papéis, para participar de bolsas de valores, enfim, é dinheiro ganhando dinheiro. Digo, repito, em torno de 20 mil famílias. Então nós todos, o Brasil está de joelhos trabalhando, a maioria dos políticos, a maioria das lideranças, uma grande parte do empresariado, todos trabalhamos para encher as burras de dinheiro de em torno de 20 mil pessoas no Brasil. E essas 20 mil pessoas, elas se equivalem a esse 1% que no planeta Terra controlam mais de 60% da riqueza do planeta. 1%. Então, gente, isso não pode continuar. Isso não se sustenta por muito tempo. Então, vamos aproveitar, inclusive, essas eleições e vamos refletir a respeito dessas situações todas, para que nós, através do nosso gesto, da nossa ação, a gente possa estar contribuindo na transformação, na alteração desses valores, né? E saber que o Brasil é nosso, nós não vamos abrir mão disso, Beto. Eles têm que ter claro isso. Eles são os parasitas, eles vivem às custas do nosso trabalho, eles não estão nem aí para o jovem, não estão nem aí para a mulher, não estão nem aí para o trabalhador, não estão nem aí para o pequeno e médio empresário, não estão nem aí. Eles estão muito mais preocupados com a fatura que eles vêm fazendo ao longo do tempo. E nós precisamos, num ou no outro momento, dar um basta nessa história. Pois bem, está fechando o nosso horário, Harley? Está fechando o nosso tempo aqui. Tem mais alguém? Vamos ver, tem alguém para a gente cumprimentar? Zaneide Medeiros, um grande abraço. João, por hoje, aquilo que eu não te perguntei, que tu gostaria de falar, fica à vontade aí para falar com os nossos ouvintes. É sempre muito bom, né, estar aqui com vocês, poder dar uma pequena contribuição. Gostaria muito que vocês, né, o Beto tem um grupo, né, que vocês inclusive pudessem colocar também as suas opiniões, né, a respeito das coisas que a gente debate aqui no grupo, porque ali nas horas de folga assim, do trabalho, a gente pode ficar trocando figurinha, trocando ideias, né? Então, obrigado, né, a você que nos acompanha. Na quinta-feira, às 4 horas da tarde, estaremos de volta aqui para discutir, refletir contigo mais um tema que seja atual nesse momento que vivemos em nosso país. O grupo teve aí sua entrevista lá no WhatsApp. Vai lá e peça lá diz que quer participar, que nós adicionamos você no nosso grupo, tá bom? João, muito obrigado por ter vindo. E venha sempre, próxima quinta-feira, compromisso marcado aqui novamente. Beleza, estaremos aqui. Muito bem, assim nós vamos fechando o nosso último programa aqui, Beto Madeira, ao vivo aqui na TV Sul da semana. Voltaremos na segunda-feira, às 4 da tarde, com mais uma entrevista, show de bola. E amanhã, claro, amanhã feriado, nós vamos estar começando às 8h30 da manhã na Praça de Morro da Fumaça com o desfile cívico aqui na nossa cidade. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado, até segunda-feira.